Bom dia, amiguinhos e amiguinhas do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos dar continuidade hoje com o nosso livro, no capítulo 11, página 272. Continuando falando ainda de economia, no qual a gente já trabalhou na aula passada, mas que não concluímos esse capítulo, não concluímos esse assunto. Falamos na aula passada dos setores de economia, setor primário, secundário e terciário. Lembrando que o setor primário está ligado ao extrativismo animal, vegetal e mineral, dando a base do processo de cadeia produtiva. Está ligado também à primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, onde as relações comerciais eram feitas através da troca de produto, também chamado escambo, E sem esse setor de base, a cadeia comercial, a cadeia produtiva não teria condições de se desenvolver. Essa produção, ela é de fundamental importância, para que houvesse a produção industrial também, e, consequentemente, a movimentação econômica, Então, já o setor secundário, que a gente falou também na aula passada, estaria ligado às indústrias e à construção civil. A indústria é ela que é, na realidade, a base e o fiel da balança para o desenvolvimento econômico. Por quê? Com o processo de produtividade, se passa a ter uma produção em larga escala, que, consequentemente, supre a necessidade do mercado interno e, consequentemente, gerando excedente de produção. E esse excedente de produção, por sua vez, acaba sendo colocado para o mercado externo, o que vai, de certa forma, atrair capital estrangeiro para dentro do país e, consequentemente, fortalecendo as bases comerciais de um determinado país. Esse excedente de produção, automaticamente, através de exportação, vai atrair esse capital estrangeiro que vai proporcionar com que a economia de alguns países venha a se desenvolver e, consequentemente, desenvolvendo a economia, é necessário que se desenvolva também um outro setor, que é o setor terciário, que está ligado ao comércio, serviço e turismo, porque o comércio é movimentado através da produção industrial, que gera lucro, e esse lucro vai ser investido no serviço. Que serviço seria esse? Educação, saúde, segurança pública, tudo isso envolve o setor de serviços, do que é ligado ao setor secundário. Já no livro vocês aí cita também o setor quaternário, que na realidade é um novo setor que foi inventado, que na realidade já enquadra-se também nesse setor terciário, que entra aí as atividades de conhecimento aliado à tecnologia, como a biotecnologia e a robótica. Nesse caso aí, é também atrelado ao setor terciário da economia. Esse setor quaternário foi um setor inventado. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a inflação. O que é a inflação? A inflação, de certa forma, ela está ligada à questão da oferta e da procura de produtos, E, na realidade, ele acaba deixando o produto mais caro ou mais barato. Depende também de vários fatores, depende da questão climática, depende da movimentação econômica, da bolsa de valores de alguma região, depende da produção também de moeda, de algum país, depende também da produção industrial que esse país tenha ligado à exportação. A inflação tem muito que se discutir relacionado a essa questão ligada à questão econômica. A inflação está diretamente relacionada ao poder de compra da sociedade. Como assim, professor? Há alguns anos atrás, até a década de 80, início da década de 90, o brasileiro ele não tinha um grande poder de compra, porque justamente por conta da questão da inflação. Como assim? Antigamente, os produtos que nós tínhamos, principalmente ligados à alimentação, eles subiam basicamente todos os dias.
você comprava uma coisa hoje, por exemplo, um quilo de feijão, era um valor. Se amanhã você fosse comprar de novo esse quilo de feijão, já era outro valor. Porque os produtos subiam de preço todos os dias. E, infelizmente, o salário não praticamente acompanhava esse aumento de preço. Tínhamos também um aumento salarial, mas que não condizia com a realidade do processo de inflação. E, de certa forma, acabava tirando o poder de compra da população. Né? Por que acabava tirando o poder de compra da população? Porque, como o produto subia muito e as pessoas não tinham o aumento equivalente ao aumento dos produtos, você não tinha o poder desse de compra. E aí, consequentemente, você acaba sofrendo com a relação da inflação. Então, o que é inflação? Se existe quem consome os produtos, existe também aqueles que produzem e vendem mercadorias. Quando a procura dos produtos é maior do que a oferta dele, há um aumento de preços de mercadoria. Então, quando você tem uma procura maior do que a oferta, você automaticamente vai ter um aumento do preço da mercadoria. Então, voltando aqui, porque eu tive que dar uma pausa para colocar o carregador aqui no computador. Então, tem muito a ver com a questão da oferta e da procura, essa questão da inflação, né? Outra forma é a inflação por demanda, quando as pessoas estão comprando muito, dizendo que o mercado está aquecido e por isso há um aumento de preços, pois a procura é maior que a produção. Isso faz com que os governos, por meio do Banco Central, acompanhem constantemente a inflação e adotem índices inflacionários para acompanhar suas mudanças. Houve um período no Brasil em que a inflação era um grave problema, como eu falei para vocês, no ano de 80 e 90, início dos anos 90, né? Os preços subiam diariamente. Para se ter ideia, em 1989, período conhecido como superinflação, os índices inflacionários se aproximou a 1.700% ao ano, ou seja, mais de 100% ao dia, né? No ano de 2016, a inflação acumulada foi de 6,28%, o que demonstra profundas mudanças na estrutura da economia brasileira. Isso graças também à criação do Plano Real. O Plano Real, ele, de certa forma, começou a fazer com que houvesse estabilidade de preço, onde as pessoas começaram a ter um poder de compra maior. Como assim, professor, poder de compra? Com a estabilização econômica, você passou a poder financiar um automóvel, poder financiar um apartamento, poder financiar uma TV, né? E aí isso aí acaba, de certa forma, dando poder de compra às pessoas. Porque você vai chegar numa loja para comprar uma televisão, por exemplo, aí você vai perguntar quanto é essa televisão, aí uma televisão de R$2.000, mas aí você pode dividir em 10 vezes, como é que vai ficar? Aí a primeira parcela é de 210, a segunda vai para 215, a terceira 230. E era assim que acontecia na década de 80. Então ninguém era doido de comprar televisão porque sabia o preço da primeira parcela, mas não sabia o preço da última. Hoje em dia, de forma prática, você vai comprar uma TV, você pergunta quanto é a TV, se é 2.000, divide em 10 vezes o cartão. É 10 de quanto? 10 de 200, sem juros. E aí, consequentemente, você sabe quanto é a primeira e quanto é a última parcela que você vai comprar a TV. Logo, você tem o poder de compra, porque você sabe que você vai conseguir pagar a última parcela, porque você já se programa a longo prazo, né? Diferente antigamente, você comprava a primeira, sabia quanto era a primeira parcela, mas não sabia quanto ia ser a última. Logo, você não tinha condições de comprar, porque a última parcela podia ser até o preço dela da televisão inteira. E aí, consequentemente, você não arriscaria fazer um negócio desse. Vou falar agora um pouco sobre o lucro. O que é o lucro? Gente, o lucro é a principal característica do capitalismo. E se tem lucro através de uma movimentação do mercado.
né? Como você tem esse lucro? Se você compra um determinado produto mais barato e revende ele mais caro, você vai ter um lucro. E assim como é que funciona o comércio, né? O comércio funciona dessa forma. Os comerciantes compram produtos ao atacado, mais barato, e vendem o produto a varejo um pouco mais caro. E no final ele vai ter esse lucro. Então chamamos de lucro o retorno de um investimento que se faz ao construir um determinado negócio. Existem vários tipos de lucro, mas vamos estudar apenas dois: o lucro bruto e o lucro líquido. O primeiro se refere a tudo que a empresa faturou ou vendeu em determinado período sem deduzir os gastos. Por exemplo, eu tenho uma empresa, um comércio, e eu vendi 100 mil reais durante a semana. Esse é meu lucro bruto. Depois que eu pago os meus funcionários, né, semanalmente, pago a energia, pago a luz, né, o produto de limpeza, e aí vai me sobrar um valor X. Digamos que me sobre desses 100 mil, depois que pago a todo mundo todas as contas, me sobrou 20 mil reais. Esse aí seria meu lucro líquido, né? O lucro líquido você tira depois que você paga as suas despesas fixas de um determinado comércio. Então é chamado lucro líquido. Então, já o lucro líquido é em determinado período, já o lucro líquido é o que resultou do lucro bruto, após a empresa ter pago taxas, impostos, despesas, salários de empregados. É chamado de lucro líquido. O que sobrou é lucro líquido assim. Então, nós temos o lucro bruto, né, que é o montante movimentado durante a sua comercialização, que você arrecadou com tudo que você fez, o chamado lucro bruto. O lucro líquido é depois de você ter feito seus pagamentos, ter comprado também o seu estoque, né, do outro mês, e aí o que sobrou é seu. Beleza? Chamado de lucro líquido. Por exemplo, imagine que uma fábrica de chocolate teve um lucro líquido de 500 milhões no mês de dezembro. Em 2013, no mesmo período, a empresa teve gastos de 200 milhões. Para sabermos o que é o lucro líquido, substituímos o valor gasto das despesas e então teremos aquele lucro líquido que foi 300 milhões. Então você pegou o lucro bruto, substituiu pelo que você gastou e o que sobrou é o lucro líquido, ok? Produto interno bruto e produto nacional bruto. O que é isso? O produto interno bruto é tudo aquilo que, toda aquela movimentação econômica de um determinado país, incluindo o que foi comercializado através das multinacionais que chegaram no país. Tudo isso é considerado produto interno bruto, PIB, produto interno bruto. Já o produto nacional bruto é a comercialização dentro do país, excluindo aí a movimentação das empresas multinacionais. É somente aquilo que o país produz, tirando o que vem de fora, tirando o que a multinacional movimenta. Então, a maioria dos países, inclusive o Brasil, possuem empresas estrangeiras em seu território chamado multinacionais. Uma empresa estrangeira pode gerar empregos e investir no território em que está atuando, porém a maior parte do seu lucro retorna para o seu país, em que está sede, onde haverá os maiores investimentos em pesquisa e tecnologia, pagamento de melhorias, salários e etc. O produto interno bruto é somado de toda a riqueza produzida no interior de uma economia nacional, regional, estadual ou municipal, incluindo as riquezas produzidas pelas multinacionais. Como eu falei para vocês, é tudo que o Estado produz, inclusive a que a multinacional também produziu. E aí eu tenho o produto interno bruto, ou o PIB. Né? Já o cálculo do PNB, Produto Nacional Bruto, ele é feito somente pelas comercializações do que o Estado, município, país produziu, retirando aí a movimentação das multinacionais, né? Só levando em consideração
o capital nacional, aquilo que exclusivamente foi produzido no país. Dentre dos indicadores mais utilizados do Brasil é o PIB, né? Então, só o que foi produzido pelo país movimenta o capital nacional, ele é chamado de Produto Nacional Bruto. Ok? Vamos falar agora dos sistemas econômicos, do sistema capitalista e do sistema socialista. Né? É importante frisar que nós tivemos essa bipolarização entre capitalismo e socialismo após o final da Segunda Guerra Mundial. O mundo foi bipolarizado, dando início aí à chamada Guerra Fria, né? Que a Guerra Fria foi uma guerra meramente ideológica, sem derramamento de sangue, onde predominou aí a corrida armamentista e a corrida armamentista e a corrida espacial, né, para mostrar que ele tinha mais poder bélico e mais poder tecnológico nesse período. Então, por isso que foi mais uma guerra meramente ideológica, onde não houve muitos derramamentos de sangue. Então, nesse período, o mundo foi dividido entre capitalismo e socialismo, onde o capitalismo era liderado pelos Estados Unidos e o socialismo pela antiga ex-União Soviética, né? Que com o fim do socialismo ele acabou se desmembrando, desculpa aí pelo bocejo, né? Acabou se desmembrando e a União Soviética se tornou em Rússia e os países que eram vinculados a eles se tornou a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o capitalismo foi um sistema promissor, né? Apesar de ser sarcástico, um pouco sarcástico, ele acabou, de uma certa forma, progredindo, né? Até os dias atuais, diferentemente do socialismo, que entrou em declínio, e apenas alguns países do mundo que vivem sob o regime socialista e que vivem extremamente sucateados. Então, vivemos um sistema econômico capitalista. Nós já nascemos seguindo um conjunto de regras principais e leis que conduzem a esse tipo de economia, o chamado sistema, onde no capitalismo a principal característica é o lucro. Esse sistema é caracterizado pela propriedade privada, a maioria dos meios de produção possui fins lucrativos, nele as decisões de demandas de preço, oferta, não devem sofrer influência do governo. Já os lucros são distribuídos entre os proprietários, também chamados de capitalistas, sendo este o objetivo principal da maior parte dos empresários. O capitalismo possui alguns princípios básicos. Quais são os princípios básicos do capitalismo? Primeiro, propriedade privada. Dentro do sistema capitalista, as pessoas têm o direito de ter, se bem entender, né? Ter sua casa própria, né? Ter o seu comércio, né? Ter o seu automóvel, isso é a propriedade privada. Diferentemente do sistema socialista, não existe isso, tudo está na mão dos governos. Você tem bancos privados no sistema capitalista, no socialismo você tem bancos estatais, você tem escolas privadas no capitalista, no sistema socialista você tem escolas estatais, então tudo emana do governo, diferente do sistema capitalista, que o poder emana do povo, no socialista o poder emana do governo, né? E muitas vezes são governos extremamente ignorantes, governos ditatoriais, né? Onde as pessoas não têm a chamada liberdade de expressão. Então a propriedade privada é uma das principais características do sistema capitalista. Outra característica é a livre iniciativa. Todos os cidadãos são livres para tomar as iniciativas de atuar em qualquer área da economia, ou seja, se eu quero trabalhar em determinada área, eu vou trabalhar, se eu quero abrir um comércio para mim, eu vou e abro. Né? Então você tem essa autonomia de fazer o que bem entender, ter a livre iniciativa para buscar o seu melhor, o que não ocorre no sistema socialista, porque o sistema socialista quem manda o seu tipo de trabalho é o próprio governo. E aí não adianta você não querer estudar e querer trabalhar no alto patamar, para ter um alto patamar de vida que você não tem, porque você vai trabalhar onde condiz com sua realidade intelectual do sistema socialista. Infelizmente é isso aí. Livre concorrência também é outra característica do sistema capitalista.
A competição estimula a inovação e a criação de novas tecnologias, ou seja, a concorrência ela acaba, de certa forma, fazendo com que o consumidor ele venha ter uma satisfação de lucro no final, que é o principal característica do capitalismo. Por isso, o capitalismo, a não propriedade privada ela é de fundamental importância. Por quê? A propriedade privada ela é de fundamental importância. Por quê? Porque se você tem uma propriedade privada, a privatização de empresas, você abre margem para haver uma concorrência. E a concorrência faz com que o produto se torne mais barato. Então, uma coisa é o monopólio, que é o consumo socialista, onde o comércio é meramente estatal. E aí é impedido de ter uma concorrência privada, né, onde o Estado vai manter o valor do produto pelo qual ele quer movimentar, independente se o povo tem dinheiro ou não. Compra quem tem, não tem morrer de fome, somos socialistas. Capitalista não, você vai ter um leque de opções, no qual esse leque de opções vai oferecer um produto mais barato para as pessoas, né, e consequentemente essa pessoa no final das suas compras vai obter um lucro de grande importância. Uma outra característica do capitalismo é a lei da oferta e da procura. Né? A lei da oferta e da procura, para que no final também a pessoa venha obter o lucro. Como funciona? Por exemplo, já ouviu falar em cartel, né? Cartel é uma prática monopólica que ela no sistema capitalista é considerado crime, onde, por exemplo, você tem um automóvel que abasteceu o seu carro de gasolina, você chega no posto de gasolina e a gasolina está 6,20, por exemplo, o litro. E agora a gasolina está o preço da morte, né? 6,20. Chega no outro posto, está 6,20 também. Chega no outro 6,20, chega no outro 6,20. Ou seja, foi formado aí um cartel, onde proprietários de postos de gasolina resolveram se unir, estabelecer um preço único para o preço da gasolina, onde as pessoas não passassem a ter mais a lei da oferta e procura, tivesse que abastecer esse combustível por esse valor de 6,20, independente de qual posto que ele fosse, ele sempre ia encontrar neste valor. E aí, consequentemente, esse fator é chamado de cartel. E você quebra a característica do capitalismo, no qual essa característica ela é de fundamental importância e é um crime considerado federal, porque você mexe com a economia do país. Né? Então, a formação de cartel, que é uma prática monopólita no sistema capitalista, ela é considerado crime, porque você tira a condição da pessoa no final obter o lucro e, consequentemente, fere a lei da oferta e procura. E, por final, penúltima característica na realidade, a acumulação de capital, que é a principal meta do sistema para gerar o acúmulo de riqueza. Na realidade, é a última. O acúmulo de capital, na realidade, é o lucro. Né? A partir da movimentação econômica, a partir da questão ligada às suas vendas do seu produto, quando a gente falou em lucro líquido e lucro bruto, o seu lucro líquido é justamente o que vai importar para o crescimento da sua riqueza particular. Então, todos esses fatores, né, eles estão ligados ao sistema capitalista, onde tem como principal característica o lucro. O capitalismo também teve suas fases. Capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Eu só está falando aqui sobre isso no livro, mas eu vou falar para vocês. Cada fase dessa está ligado a um setor da economia. O capitalismo comercial foi quando tudo começou, algum tempo atrás, com a movimentação de bens de capital, de certa forma, o capitalismo comercial foi a primeira fase do capitalismo, onde a relação das pessoas com a natureza era muito forte. E as pessoas nesse período retiravam produto da natureza, fazendo com que movimentasse a economia, através de troca de produtos, que é chamado escambo, porque até então não existia moeda de comercialização, que era justamente no período feudal.
esse processo denominado como capitalismo comercial, que perdura até os dias de hoje. Você sabe que muitas pessoas ainda vivem de troca de produtos, vivem do extrativismo animal, vegetal, mineral, e aí, consequentemente, o capitalismo comercial está ligado à primeira fase do capitalismo e também ao capitalismo comercial. Segunda fase do capitalismo, também chamado capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial está ligado justamente a essa segunda fase do capitalismo, que é a indústria, no qual ela foi, e é até hoje o fiel da balança, no qual esse capitalismo ele é de fundamental importância para que o mundo passasse a se desenvolver, o capitalismo industrial, segunda fase do capitalismo, que está ligado ao setor secundário da economia, que é comércio, que é a indústria e construção civil, e ele é de fundamental importância. Se não fosse essa segunda fase do capitalismo, o mundo ainda estava com um atraso econômico muito grande, porque a indústria que é o motor do mundo, Então esse motor do mundo, que é a indústria, ele acaba de uma certa forma promovendo que os países venham se desenvolver. Com o surgimento da indústria no século XVIII na Inglaterra, o mundo passou a ter um novo perfil. Veja qual a importância do setor industrial para alguns países. Se você acaba promovendo o crescimento industrial, você de certa forma acaba desenvolvendo a sua economia. E a terceira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, não o capitalismo financeiro, que foi aglutinado ao sistema capitalista justamente por conta do processo de produção industrial, ou seja, a segunda fase do capitalismo, que sem ela, sem a indústria, na realidade, não existia, de certa forma, o capitalismo financeiro, porque a gente não tinha a produção de produtos industrializados, que é de fundamental importância para a movimentação comercial. E aí, quando a gente passa a produzir em larga escala, através da indústria, nós geramos o quê? Excedente de produção. E esse excedente de produção que é voltado justamente para o processo de comercialização internacional. E essa comercialização internacional faz com que a gente tenha um atrativo ou atração comercial de capital, que de certa forma acaba promovendo aí o processo de comercialização, E aí, consequentemente, o acúmulo de capital, que promove aí com isso o surgimento do capitalismo financeiro, porque está ligado à terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, e, consequentemente, de alguém que é ao setor terciário da economia, que é comércio, serviço e turismo. Você tem um comércio internacional desenvolvido, atrai capital estrangeiro, você passa a investir no serviço do seu país e, consequentemente, você passa a crescer cada vez mais e melhor. Então, gente, vou ficando por aqui, Nossa aulinha de hoje vai encerrando. Na próxima aula, a gente continua aí falando do socialismo, porque o capitalismo é isso aí. E vocês vão entender o porquê o sistema socialista não é tão bom para o Brasil, como muita gente pensa e como muita gente aí quer a volta do socialismo, com o PT e com seus integrantes bandido, a coja de ladrão do PT. Ok? Então, um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.